Gente, olha só. Eu trouxe aqui minha amiga querida do coração, que está super nervosa, porque ela acha que isso aqui é bem formal, mas não é. Eu falei pra ela que ela pode ficar à vontade, porque aqui é um bate-papo. A Adriana, ela é muito amiga do meu irmão e ela gerencia Airbnbs. E eu queria trazer ela pra falar com a gente, porque muita gente compra imóvel e, eu vou comprar pra fazer um Airbnb, eu vou gerenciar. Falei, olha só, gente, não é bem assim não, porque eu conheço gente, eu tenho uma amiga que me fala umas histórias que ela vai contar pra vocês, engraçadas que acontecem, que não é pra qualquer um gerenciar um Airbnb, não. É a pessoa, não, mas eu vou economizar, que eu não vou ter que pagar o percentual, mas o percentual é bem pago. Vou primeiro apresentar vocês. A Adriana, o nome da empresa dela é Grupo Olá. Eu vou conversar primeiro para entender como ela começou. Adri, fala para mim, como você começou? Foi uma jornada bem desafiadora, porque eu sempre trabalhei no mercado de petróleo e gás. E em 2015, 2016, teve uma grande demissão em massa, por conta da Lava Jato. E eu estava grávida nessa época, e aí eu fiquei completando o serviço com a empresa até dar o tempo lá contratual, enfim. E nesse tempo eu comecei a tentar me realocar no mercado de trabalho, e mercado extremamente fechado, difícil. E até que eu comecei a pesquisar para tentar me reinventar. E descobri o Airbnb. O Airbnb estava começando no Brasil 2016. Em 2015, 2016, por aí. E eu tenho um apartamento em Ipanema, de 3 quartos, e meu filho nasceu e o apartamento ficou pequeno pra gente. Conversando com meu marido, eu falei, o que você acha da gente colocar o nosso imóvel para alugar e a gente ir morar em outro lugar, e com aquilo que a gente ganhar de renda, a gente paga um apartamento maior, em outra localidade, enfim. Ele aceitou. Então eu juntei todas as nossas coisas em um dos quartos e fiz um anúncio de 2 quartos. Em 2 semanas eu aluguei o imóvel para o carnaval, porque o período que vinha era o carnaval. Então, ou seja, eu comecei numa época excelente, que era alta temporada ainda. Foi um desespero, porque para onde eu vou? Eu não tinha para onde ir. E aí juntamos tudo, fui morar na minha sogra, até isso tá certo. E você fez muito mais no carnaval, né, alugando no carnaval, do que faria alugando por um mês, como se fosse uma André, então, para você ter uma ideia, só no carnaval a gente tirou 15 mil. Gente, 15 mil reais no carnaval. Por 5 dias. 5 dias. O Airbnb realmente... Isso chamou a nossa atenção. Eu falei, caramba, se a gente ganha em 5 dias 15 mil... Quanto é que a gente pode render no ano todo desse negócio? E foi aí que eu decidi que era isso que eu queria fazer. Morrendo de medo, porque a gente recebeu os primeiros hóspedes e eram todos de 20 e poucos anos. Ixi, a primeira coisa que eu pensei, vai detonar meu apartamento. Acabou minha casa, já era. Essa galera vai destruir. Mas tem alguma garantia? Isso é uma coisa que eu não sei. Tem garantia pra gente... O Airbnb é uma das plataformas que eu mais gosto, porque ele dá um respaldo, tanto para o hóspede quanto para o proprietário. Qualquer coisa que acontecer no apartamento, por exemplo, certa vez eu aluguei para um Réveillon para um casal de argentinos. E era um imóvel no Leblon. E o imóvel era o seguinte, o ar-condicionado só tinha em um dos quartos que não era cama de casal. E certamente esse casal queria dormir no quarto com ar-condicionado. O que eles fizeram? Eles pegaram a cama do segundo quarto e tentaram arrastar do segundo quarto para o primeiro quarto. Do ar-condicionado. O que aconteceu? A cama de madeira com um piso taco. Ganhou o piso inteiro. Imagina no meu apartamento novo, uma coisa dessa acontecer. Acho que eu morro a minha cozinha americana. Não, foi desesperador. O cara põe tudo quente ali. Ai! Mas como é que você descobriu que eles fizeram isso? Porque estava exatamente a lateral da cama toda marcada, arranhada.
E o chão estava então todo não tem como arranhado. E quando você aciona o Airbnb, você tem que provar com foto, com evidências. O vídeo, eu já mandei a foto e os vídeos para a plataforma e também já fiz um levantamento de orçamento do que foi. Então, a plataforma ela tem um seguro air cover que certamente quando eu enquanto hóspede alugo e eu quanto proprietário, a plataforma ela cobra percentuais das duas partes. E então, acho que esse fundo serve também para poder assumir esse seguro. Já tá na hora que você aluga, entendeu? A gente recebeu o pagamento e aí nem foi necessário ficar nessa discussão de batendo boca com um hóspede sim ou não. A gente documentando e evidenciando ali o ocorrido, apresentando valores, nota fiscal, que documente o valor daquele bem, o Airbnb cobra. Ai, que máximo. E aí, quando é que foi que você transicionou de fazer o seu apartamento para gerenciar os outros? Isso foi uma coisa que aconteceu totalmente... Foi involuntário, assim, foi uma coisa que apareceu. Imagina, 20 apartamentos no Rio, e ela faz isso com o marido dela. Virou um full-time, um trabalho full-time, entendeu? Foi mesmo. E aí eu descobri que é isso que eu amo fazer, Andréia. Porque assim, eu sempre gostei muito de receber pessoas. E agora eu ganho dinheiro fazendo o que eu gosto de fazer, entendeu? Então, assim, pra mim é maravilhoso trabalhar com gestão de apartamentos. Então, geralmente eu cobro 20% daquilo que foi alugado. E nesse 20% eu faço toda a gestão do imóvel. Eu tenho equipes. Conta, o que você faz? Porque as pessoas têm que entender isso. Porque um todo mundo trabalho, acha que é só colocar papel higiênico, roupa de cama e tá ok. Não é só isso. Não é. O trabalho é bem mais complexo do que isso, até porque é importante o desenvolvimento do imóvel dentro da plataforma. Por quê? De 2024, final de 2024 para este ano, teve um boom de ofertas de imóveis na plataforma. Exatamente. Por quê? Ficou... É mais vantajoso, gente. Eu até te explico até para acontece. O que acontece? O meu irmão, ele faz a parte de locação de imóveis. Ele estava falando. Muita gente notou que não vai mudar isso esse ano que vem, que era mais lucrativo você alugar temporada, porque você não tem os impostos que você teria numa. Isso aí. Eram impostos zero. Era zero imposto. Zero então, todo mundo imposto. começou. O que eles fizeram? Meu irmão começou a notar na empresa que a gente já não tinha quase nenhum apartamento para alugar para as pessoas que queriam morar 3, 4 anos. Isso porque aí. tava todos os apartamentos, as pessoas estão pedindo para Airbnb. Isso aí. E aí é porque a rentabilidade era bem maior. Hoje está meio equilibrado justamente por conta dessa mudança da lei. Dessa nova exigência. Tributação, né? Isso. Mas eu ainda acho que o mercado ele tá se adaptando. Então, creio eu, infelizmente, isso vai ser essa conta, quem vai pagar serão os hóspedes. Eu acho que esses preços vão ser reajustados. Repassados, né? Eu acredito, inclusive, que a gente trabalha nessa área com a nossa imobiliária, vai sempre ser, porque, mal ou bem, o Airbnb, você modifica o preço. Você pode cobrar temporadas mais caras no Natal, no fevereiro. Quando você aluga para alguém normal, assim, tipo 3 anos, 2 anos, aquele aluguel não pode ser aumentado de forma aleatória. Isso aí. Então você nunca vai ter aquela renda que você teria no Airbnb. Isso sem dúvida. Interfere. Então, assim, se a cidade tiver uma programação de um show, por exemplo, como tem acontecido, é tarifa de Réveillon. Geralmente a alta temporada ela vai de outubro a março. A gente fica muito falando da alta temporada, mas e a baixa temporada? Verdade. Como é que vive e sobrevive esse imóvel na baixa temporada? Então, Rio de Janeiro, a gente tem uma vantagem que é uma das cidades mais procuradas no mundo inteiro. A gente está entre os 10, se eu não me engano, de localidade mais procurada pelo mundo. Então, isso viabiliza muita coisa. A gente tem demanda de hospedagem durante todo o ano. O que muda? O valor da tarifa. Na alta temporada, a gente tem uma Quase busca dobra. maior. Exatamente. Na baixa temporada, a gente trabalha com as tarifas mais acessíveis. Eu coloco até assim, no pior dos cenários do temporada, o imóvel se paga. Esse é o piso, assim. A gente ouviu falar
que tenha certos proprietários que estão cobrando, botando uma taxa na luz, porque vários clientes que estão alugando Airbnb deixam o ar-condicionado ligado. Aí a conta de luz vem absurda. Como é que isso... Você tá... Então, o seu anúncio, você pode configurar ele da forma como você desejar. Você tem algum gente caso que gosta do que cobra luz? Só as casas da Serra. Por quê? São casas muito grandes, são casas que geralmente acomodam 10, 12, 15 pessoas. Então, pela quantidade de pessoas, o custo de luz, ele fica muito variado. Porque isso é um problema, né, gente? Porque as pessoas, assim, principalmente estrangeiros, saem e deixam o ar-condicionado ligado porque ele quer voltar para o apartamento muito comum. fresco. Já cheguei muitas vezes em apartamentos, o hóspede foi embora e o ar-condicionado ligado. Então, assim, você pode aplicar multa, a plataforma te dá essa condição. De você aplicar multa, de você cobrar adicional de serviço. Aquilo que está anunciado, está lá na sua descrição do seu imóvel. A pessoa vai chegar sabendo que a luz vai ser paga à parte. Ok. O difícil de administrar é a surpresa. Isso você acha que é ruim por um imóvel anunciado que a pessoa pague a luz? Você acha que isso faria com que a pessoa falar, não quero esse? Não acho que é um critério que impossibilita ela alugar ou não o seu imóvel. Vem outras prioridades com peso maior. A comodidade, se ele é bonito, se ele é bem localizado. Claro. Isso tem um peso muito maior na hora de escolher se eu quero ou não o seu imóvel do que se eu pago ou não a luz à parte, entendeu? E vou te dizer, um apartamento muito bem montado e bonito, tudo. A gente consegue tarifas altas o ano todo. Isso é uma possibilidade. Eu tenho 2 imóveis em Ipanema que a proprietária ela tem visão de negócio e ela investiu. Eu vou te dizer, na baixa temporada ele teve rendimento de alta temporada. Mas isso também eu acho assim, que, Adriana, eu acho que até para as pessoas que vão ser que são proprietários hoje da Adriana, né, que estão alugando com você, veem o nosso programa um dia, assistam, não é uma crítica a vocês, sabe? Nisso não, que ela tá falando, não é. É só uma realidade que não é só você, um proprietário seu, fulano ou beltrano, é uma característica das pessoas que estão alugando que não tem essa visão. E Sim. Isso vai mudar. Por que isso vai mudar? Porque cada vez mais pessoas estão entendendo que o Airbnb dá lucro. A Adriana começou em 2016, gente. Então é uma coisa relativamente nova. Não estamos, assim, falando de 30 anos de Airbnb. Não. Então, essa expectativa de você já entrar num apartamento bem cuidado, com coisas que estão ali nítidas, que não custam uma fortuna para você. Um café, uma air fryer, uma torradeira, você tem o papel higiênico, você tem o produto de limpeza. Até pode pensar, ela falar, mas todo mundo é que nem eu. Mas não é que nem você. Porque as pessoas estão mudando. O mercado está cada vez mais competitivo. Cada vez mais competitivo. Então, se o proprietário tiver essa visão de que eu vou prover um imóvel bacana para uma experiência excelente, ele sai na frente. Sai na frente de todo mundo, exatamente. Então, gente, deu para entender que Airbnb dá dinheiro sim, mas não é simplesmente colocar o apartamento lá e esperar cair a reserva, né? Tem estratégia, tem investimento, tem visão de negócio. Se você está pensando em investir em Airbnb, se inscreve aqui no meu canal para acompanhar mais conteúdo sobre isso.